Bom dia, minha amiga. Bom dia, Jairo. Sejam bem-vindos. Thanks God Every Day. Falar de coisas sérias, falar de coisas grandes, falar de coisas desafiadoras. Bom dia, Merinha. Bom dia com muita alegria. Muito bom estar aqui com vocês hoje, falando mais uma vez, de Mateus 6. Eu confesso para vocês que é altamente desafiador. Mateus 6 tem mexido muito comigo, Mateus 6, 24 a 34. Então vamos lá. Bom dia, Thalita, seja bem-vinda. Versículo 31. Portanto, não fiqueis cuidadosos dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muito desafiador. Bom dia, Carol. Muito desafiador. Muito bonito, É interessante que a gente se emociona às vezes, assim, acha bonito uma palavra, uma passagem, assim, e realmente é muito bonito, mas extremamente desafiador. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Desafiador no dia a dia, desafiador na prática, Como é que Deus fala com a gente, assim, Jesus fala, Não se preocupem com essas coisas. É muito doido falar isso com a gente nesse tempo de hoje, onde a gente vive, tem até uma expressão, correndo atrás. Bom dia, João, bom dia, Edileuza, sejam bem-vindos. Nós vivemos correndo atrás, nós fomos treinados, educados para correr atrás, para dar conta do recado, Para sermos pessoas que dão conta de sua família, de seu trabalho, de crescer, de tudo, E aí nós vivemos então nessa loucura, correndo atrás, Tem até uma expressão, correndo atrás do prejuízo, que é pior ainda, Mas independente da frase, a prática, na verdade, da nossa vida é que nós vivemos na ansiedade, buscando dar conta das obrigações que são tantas, Eu e você, nós temos tantos papéis, tantas obrigações, tantas demandas, e nós vivemos correndo atrás disso, querendo dar conta de tudo isso, e nós vivemos ansiosos, Cada um na sua medida, desde uma ansiedade mais controlada até, na verdade, o descontrole da ansiedade, que eu já contei para vocês que eu sofri durante muitos anos. É quando a ansiedade ela foge do seu controle e passa a ser uma patologia, uma doença, onde você não consegue se controlar mais. Essa é a realidade de muitas pessoas hoje. As pessoas, os filhos, estão vivendo, como diz a palavra, como os gentios. Meu Deus do céu, isso é muito pesado. Como é que nós nos dizemos filhos de Deus, nós nos dizemos cristãos, nós nos dizemos íntimos, nós nos dizemos espiritualizados, tudo isso a gente fala. E na verdade nós vivemos como os gentios. A palavra diz que quando você se preocupa com todas essas coisas, você está vivendo como um gentio. Então o grande chamado dessa passagem, na verdade, é a gente sair da posição de gentil para filho. Aí você pode dizer: André, mas eu já sou filho. Tá, mas você não está vivendo como filho? O que adianta ser filho? Imagina, alguém é filho de alguém importante, A gente vê sempre esses casos por aí, É filho de alguém importante, mas vive em outra realidade. Então, o que vai adiantar, Depois eu lembro de uma época aí que apareceu um filho de Roberto Carlos, já adulto, Então olha só que coisa louca, ele é filho? Claro que é, foi feito DNA, é filho do Roberto Carlos. E assim, muitos famosos têm a mesma situação, Mas a vida inteira, eu não sei quantos anos que ele tinha, mas já era um adulto, quando apareceu esse filho do Roberto Carlos. Então ele era filho, sim, ele era filho do famosíssimo, mas onde é que ele vivia? Ele vivia debaixo disso? Ele vivia debaixo da realidade do Roberto Carlos? Não, ele vivia muito longe, distante, mesmo sendo filhos. E nós vivemos essa realidade. Mais grave do que ser filho de Roberto Carlos e viver longe disso é ser filho do dono de tudo, é ser filho de Deus e viver como um escravo, viver longe disso, E essa passagem é muito dura, porque ela fala: se você se preocupa com tudo isso que você está se preocupando, alô, você não está vivendo como filho, você está vivendo como gentil, ou seja, longe do que Deus tem para nós. O que um pai tem para um filho? E quando esse pai é o dono de tudo? Bom dia, Lucinete. E quando o pai é dono de tudo,
E aí nós vivemos longe desse Pai que é todo poderoso, né? Fala, André, eu não estou vivendo longe do Pai não, eu estou vivendo, eu vou em tal lugar, eu procuro buscar Deus, eu tenho minhas práticas lá, eu rezo, eu oro, eu faço minha prece, mas não importa. Se eu estou fazendo tudo isso, mas o meu coração está ansioso, eu não consigo relaxar, eu posso fazer todas as práticas religiosas que eu quiser. Eu estou vivendo como gentio. É por isso que eu falo que essa palavra é muito dura. Porque o que a gente queria, né? Tá, eu frequento uma religião tal, então eu sou filha. Eu digo que eu sou filha, então eu sou filha, né? Não, o que justifica, né? O que prova, na verdade, né? Se eu sou filho ou se eu não sou, é se eu vivo como filho. Porque não adianta nada ser filho do Roberto Carlos e viver do outro lado da cidade. Não adianta menos ainda eu ser filha de Deus, eu realmente sou, que na verdade, essa é a nossa identidade. Eu posso não estar vivendo como filha, mas eu tenho uma identidade. Assim como o filho do Roberto Carlos fez o exame do DNA e provou quem ele era, nós também temos essa identidade. Né? Nós somos filhos de Deus, somos filhos do dono de todas as coisas. Nós temos a identidade. Essa é a nossa verdadeira essência. Mas como que nós vivemos? Né? É tão interessante, eu lido com tanta gente, né? E as pessoas sempre falam, né? Ah, eu na correria, não tem tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, né? Nossa, eu tô ansiosa, né? Então todo mundo, essa palavra, eu tô ansiosa, tá na boca das pessoas. Por quê? Porque realmente a gente vive nisso, né? Se preocupando com todas as coisas. E interessante que quando Deus faz esse convite para nós, através aí de Jesus, né? Faz o convite de sair de um comportamento igual aos gentios e passar para um comportamento de filho. Ele não faz isso só para nos ferrar, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar ferrada, não vou preocupar mais com as minhas coisas, não vou cuidar mais das minhas coisas. Então é interessante, né? A gente tem que mudar essa visão e entender que quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, todas aquelas coisas que eu estava na correria tentando dar conta não serão acrescentadas. É muito doido, na verdade, o que Jesus está propondo é uma vida muito mais completa. É a vida plena, é isso que ele está buscando para nós, a vida plena. E eu tenho falado muito aqui essa semana principalmente, né? O que é então o reino de Deus? O que é então a sua justiça? Então nós somos convocados, né, nesse tempo agora, para viver não dentro da nossa capacidade, mas dentro do potencial que Deus coloca em mim. Então eu, Andréia, eu tenho uma capacidade, eu tenho um X ali que eu consigo fazer, só que Deus tem o potencial dele. E quando eu fico correndo atrás, quando eu fico tentando dar conta, quando eu fico nessa ansiedade, eu estou colocando minha capacidade para resolver as coisas, sendo que existe uma outra forma de viver, que é através do potencial de Deus. Pensa, por exemplo, o que é o potencial e o que é a capacidade aqui numa analogia, né? Eu sou uma caixa d'água. Uma caixa d'água, ela tem uma capacidade, ela pode ter 500 litros, pode ter 1000 litros, pode ter 5000 litros, mas ela tem uma capacidade. A capacidade da caixa d'água não é infinita, ela tem X de capacidade. Eu tenho a minha capacidade, você tem a sua. Não importa quem é que tem mais, se sou eu ou se você, mas nós temos um limite de capacidade. Só que existe o potencial. Imagina um cano grosso que vem da fonte, que vem do rio. Qual é a capacidade do rio? Não existe uma capacidade de rio, existe um potencial no rio. O rio ele não tem, tipo, deu 5000 litros, o rio seca. Não existe isso. O potencial é ilimitado. Então Deus é esse rio de água viva, que pode ser jogado sim na caixa d'água do limite e mais além. Então quando eu vivo baseado na minha capacidade, eu tenho um limite. E quando eu deixo o potencial de Deus entrar, vem e derrama. Aí que legal, transborda. Isso é o reino. Isso é o reino. Se a gente entender isso, o resto está tudo certo. Então eu tenho a minha capacidade, a fonte é jogada em cima dessa capacidade, enche porque tem um limite, mas transborda. O que é o transbordo? É quando eu tenho tanto que vaza. Eu tenho tanto que vaza, que sobra, né? E aí nós temos às vezes uma dificuldade de entender que tem que sobrar.
a capacidade minha vamos colocar que eu tenha 1000 litros de capacidade nessa caixa d'água e eu recebo todo esse potencial de Deus que vai encher o meu limite muito cedo, porque minha capacidade é muito menor do que o potencial de Deus. Só que derrama de uma tal forma dentro de mim que é inevitável que isso transborde e alcance outras pessoas. E se a gente pega isso e compara, por exemplo, com o processo de emagrecimento, né? É tão interessante. Antes de ontem, eu conversando com uma queridíssima, né, lá do interior da Bahia, que é nossa aluna no método, e eu falei com ela assim: começa a documentar o seu resultado, o que está acontecendo com você dentro do processo de emagrecimento, né? Mas eu não tenho resultado ainda. Mas é isso, é justamente isso. Põe isso na internet, põe isso para as pessoas. Sabe por quê? Você está com sobrepeso ou com obesidade, e você buscou uma solução, você começou o processo. Quando você faz isso, você permite que o potencial de Deus venha tanto na sua vida, você vai emagrecer, é sua capacidade. Só que vai transbordar na vida de outras pessoas. Quantas pessoas podem começar, por exemplo, a fazer uma simples caminhada porque você postou? Sabia disso? Quantas pessoas podem começar a selecionar o que está comendo porque você postou? E deixa eu te contar, talvez você nunca saiba. Tem coisas que eu não sei. Talvez eu postei alguma coisa, fez sentido para alguém. A pessoa nunca vai me contar isso, porque eu nem sabe que é importante me contar. E não é importante mesmo não. Mas eu continuo colocando isso. Eu coloco para as pessoas verem o que está acontecendo. E isso é o transbordo. É que Deus me dá o potencial dele de fazer aquilo que é bom para mim, mas ele me dá tanto que não tem como, vai transbordar e vai incentivar outras pessoas a buscar a vida plena, no caso que eu tô falando do emagrecimento. Mas em relação a tudo, gente, em relação a tudo. Em relação, por exemplo, a casamento, né? O que será que Deus tem para você em relação ao seu casamento? Né? Como é que está o seu casamento? E aí eu sei como é que funciona quando às vezes a gente está tão cansado do casamento, né? Tá tão cansado do relacionamento, tá tudo tão desgastado, e aí a gente olha para nossa capacidade, e aí a gente olha para as preocupações, a gente olha para essa angústia toda que a gente está vivendo naquele momento muitas vezes, dentro de um casamento já desgastado, e a gente às vezes nem lembra, nem pensa qual é a vontade de Deus para o meu casamento. Quando eu olho isso de uma forma natural, eu penso que é uma pressão. Não, eu não quero mais ficar casada, não tem nada a ver mais esse casamento, e eu olho sempre para mim. E isso me remete à minha capacidade. Mas quando eu abro isso e permito que Deus haja no seu potencial, Ele pode fazer coisas tão incríveis no meu casamento, tão incríveis, né? E aí isso vai transbordar. E quantas pessoas estão lá perto de você ou na sua família, seus próprios filhos, ou quantas pessoas próximas vão beber dessa água quando vê o seu casamento restaurado. É lindo isso, é lindo. Mas não é assim, ficar casado porque tem que ficar casado, não é uma regra ficar casado, é o transbordo de Deus, é quando você realmente abre o seu coração, faz para o reino. Quando você faz para o reino e a sua justiça, e o que é a justiça? São os filhos do reino, são os filhos. E quando você faz isso, além de você ter um casamento restaurado, você transborda de uma tal forma em coisas simples, como por exemplo um carinho em público que você nem percebeu, mas alguém percebeu e renovou a esperança de outras pessoas, porque viu um carinho, viu um cuidado. É muito lindo isso, gente, e isso vai para todas as áreas, né? Imagina uma pessoa que emagrece, quantas vezes a gente posta, né, os resultados antes e depois das nossas alunas, por exemplo, e aí as nossas clientes, alunas, e aí as pessoas me chamam no privado, né? Falam, nossa, é isso que eu tô precisando, nossa, essa barriga aqui é igual a minha, quer dizer que tem chance de ficar desse jeito? E a gente injeta esperança na vida das pessoas quando nós transbordamos. Mas o mais interessante de tudo, eu estou fazendo pelo reino, mas na verdade, antes de transbordar, eu fico cheia. Isso é muito lindo. Então, como eu vou transbordar? Só sendo cheia. Então, a vida plena, quando eu penso em fazer pelo reino, o primeiro que vai ser, bom dia, Helena, o primeiro que vai ser beneficiado, na verdade, sou eu, porque não tem como transbordar sem estar cheio. É muito lindo isso. Tudo que eu me proponho a transbordar, Deus, na sua perfeição, no seu amor perfeito, Ele tem que encher essa caixa d'água aqui.
E às vezes nós ficamos na correria, na ansiedade, insistindo em colocar um pouquinho mais de água nessa caixa d'água, ali na minha capacidade, na minha dificuldade. Sendo que quando eu abro dessa forma, Deus vem e enche. Eu me beneficio, só que se transborda, você se beneficia. Isso é muito perfeito, isso é muito lindo, né? E muitas vezes isso soa meio perigoso, mas na verdade confiar em Deus é viver perigosamente, como fala a música, né? Confiar em Deus é viver perigosamente. Quando você começa um processo de emagrecimento, principalmente se você tem muito peso a perder, dá um medo de não dar conta, dá um medo de ficar pelo caminho, claro que dá um medo. Nós estamos chegando aí nessa época que tem tantas festas, né? E aí ontem eu ouvi uma coisa que meu coração doeu, assim, não gostei de ouvir, porque uma aluna nossa falou: André, eu perdi o foco, mas em janeiro eu volto. Não, pelo amor de Deus, isso é um engano do inimigo. Não é para janeiro, é para agora, é para esse tempo. Sabe por quê? Porque é nesse tempo que Deus te fortalece. É claro que é difícil, sempre vai ser difícil dar esse primeiro passo, mas é isso. Imagina o que Pedro sentiu quando Jesus falou: vem, anda sobre as águas. Será que é simples andar sobre as águas? Não, não é simples, mas imagina a aventura. Imagina se você tivesse essa história para contar, né? Se eu tivesse, eu caminhei sobre as águas. Imagina, só que você tem essa história para contar. Quantas vezes você caminhou sobre as águas? Quantas vezes? E isso é importante a gente voltar e buscar. Quantas vezes Jesus te chamou e você aceitou caminhar sobre as águas? Por que você caminhou sobre as águas em outras situações e agora, nessa situação, nessa dificuldade, nesse desafio, que seja na restauração do seu casamento, que seja no emagrecimento, que seja na vida financeira, que seja no profissional, em qualquer área da sua vida? Porque se você já caminhou nas águas com Jesus, você acha que agora Jesus está mais fraco? Você acha que cada pandemia Jesus perdeu um pouquinho a força dele? Não, ele não perdeu a força dele. Deus é Deus. Ele não muda, ele nunca vai mudar, porque ele é o mesmo, é o alfa e o ômega. Então se ele já te chamou para caminhar sobre as águas e um dia você aceitou, em determinada situação da sua vida você caminhou sobre as águas, é agora você pode caminhar sobre as águas de novo e você vai ter isso para contar. Pedro devia ter muito orgulho de contar para os outros discípulos: eu caminhei sobre as águas, né? Eu tive uma experiência surreal, tá? Beleza, Pedro, mas deixa eu te contar, eu também tive várias experiências assim, surreais. Muitas vezes eu caminhei sobre as águas e eu posso te contar, eu posso contar para qualquer um, encher o coração de qualquer pessoa que queira me ouvir, porque muitas vezes eu caminhei sobre as águas. Mas deixa eu te falar, eu vou caminhar muito mais sobre as águas, sabe por quê? Porque a prática traz a perfeição. Quanto mais eu caminho sobre as águas, melhor eu fico nesse negócio, né? E eu consigo caminhar sobre as águas em outra situação. Um dia eu venci, por exemplo, o vício da Coca-Cola. Outro dia eu venci o vício no pão, no trigo. Outro dia eu venci a procrastinação de começar uma atividade física. E eu posso fazer qualquer coisa, porque eu posso fazer, na verdade, todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, Andréia, é fácil assim? Não, não é fácil, mas é justamente por isso que é especial, porque não é fácil. Restaurar um casamento não é fácil, emagrecer não é fácil, vencer financeiramente não é fácil, vencer profissionalmente não é fácil. Não, mas não é fácil. Mas é por isso que a palavra de Deus fala, né? No final desse capítulo fala: não fiqueis cuidadosos, pois, com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia o seu próprio mal. Que mal é esse? Os desafios. Nós temos desafios, mas pensa só no hoje. Para de ficar vivendo amanhã. Tem pessoas que começou aí, como por exemplo essa lindinha que falou comigo que vai começar em janeiro, né? Então ela tá pensando assim: mas vai chegar o Natal, calma, nós nem terminamos novembro ainda. Você tá pensando nas festas de dezembro. Então cuidado com isso. Não fique ansioso nem cuidadoso com amanhã. Amanhã você vai ter outros desafios. Vença os desafios de hoje, mas faça tudo pelo reino. Faça tudo pelo reino e pela sua justiça. Sabe por quê? Quando nós fazemos pelo reino e sua justiça, nós somos os trabalhadores da última hora. Aqueles que são recrutados neste tempo para incentivar, para transbordar, para injetar esperança, fé, alegria, todos os frutos do Espírito no povo que está aí fora, sentindo frio lá fora, sentindo fome lá fora e precisando desse seu exemplo, precisando de você, para também acreditar que se sua vida está mudando ou já mudou, eles também podem, eles também têm direito. E assim nós focamos no reino de Deus e na sua justiça.
Muito obrigada pela sua companhia, obrigada por ficar comigo aqui hoje. De verdade, muito importante você estar comigo aqui. E muito obrigada por estar sempre, né? E amanhã nós estamos aqui para fechar o raciocínio de Mateus 6, fechar por hora, né? Na semana, né? E quando Deus quiser a gente volta nela. Muito obrigada, Deus abençoe sua vida e até amanhã no Thanks God Every Day de sexta-feira.